Olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu vou começar o vídeo de hoje, porque nós vamos falar sobre o ambiente da publicidade. Então eu vou começar o vídeo de hoje com uma pergunta. Quais são as categorias dos textos publicitários? Vocês sabem? Bom, então eu quero mostrar o seguinte. Primeiro de tudo, deixa eu contar uma pequena historinha para vocês. Nós estamos todos os dias na nossa vida em contato com os textos publicitários, ou seja, com os gêneros textuais que circulam dentro desse ambiente. Primeiro de tudo, professor, o que é um ambiente publicitário? Bom, o ambiente publicitário é aquele em que vai ter como prioridade divulgar alguma informação, divulgar algum produto, alguma marca ou alguma ideia. Então, nós vamos ter aí, já respondendo a pergunta que eu iniciei o vídeo, algumas categorias dos textos publicitários. Dentre essas categorias, nós vamos ter os textos de campanha comunitária. Bom, o texto de campanha comunitária, como o próprio nome diz, ele vai promover uma campanha, ou seja, uma divulgação. Mas de quê? De uma ideia que seja voltada para o bem-estar, para o cuidado de uma comunidade, ou seja, da sociedade como um todo. Nós temos contatos, por exemplo, com aqueles textos, tipo os cartazes que nós recebemos nos postos de saúde, por exemplo, falando sobre a dengue, da vacinação, outros cartazes que falam sobre hepatite. Esses cartazes, esses textos de campanha comunitária, eles têm uma proposta apenas. Que proposta é essa? Alertar a população sobre um problema que está acontecendo na sociedade. Então, esses textos de campanha comunitária, eles têm essa finalidade, alertar a população. Então, professor, por que as instituições públicas, já adiantando quem são os anunciantes, porque essas instituições públicas, na maioria das vezes, usam os textos publicitários? Primeiro, porque os textos publicitários eles são curtos, objetivos e bem diretos. Portanto, eles passam uma informação de maneira clara e de maneira rápida, sem muita informação que às vezes seriam desnecessárias para aquela situação. Portanto, a publicidade ela serve para essa finalidade porque ela tem uma característica. Que característica é essa? A rapidez, a velocidade com que se passa a informação. Então vamos para alguns. Eu trouxe dois textos de campanha comunitária que eu quero mostrar para vocês. Olha esse primeiro aqui, ó. A pressa passa, as consequências ficam. Vocês percebem que esse texto, ele, de certa forma, é um pouco abrupto, ou seja, ele é um pouco forte para a ideia que ele quer transmitir. Você percebe que aqui de um lado do outdoor você tem o acidente em si e a mensagem que ele passa, a pressa passa, ou seja, está falando de velocidade, de imprudência, de negligência no trânsito. E aí acontece o que? O acidente. Logo em seguida, o rapaz na cadeira de rodas. Ou seja, se vocês analisarem, a maioria dos textos de campanha comunitária, eles vão apresentar uma ideia de forma bem chocante, para que ele possa dar um alerta, chamar bastante a atenção da população para as consequências de determinadas atitudes. Por exemplo, a cadeira de rodas aqui representa uma tragédia, uma consequência que é uma consequência ruim de uma ação anteriormente citada. Que ação foi essa? A ação de andar com pressa, de ser negligente no trânsito, de ser imprudente no trânsito. Então você percebe logo de cara que essa campanha aqui comunitária, ela foi bem explosiva, ela apelou até mesmo para o sentimento das pessoas. Então veja só, olha esse outro aqui, ó. Viver deve ser um prazer maior do que beber. Veja, dois verbos que são importantes aqui nesse anúncio, viver e beber. Observe que nessa simples frase ele traz dois verbos que são importantíssimos para que a gente possa fazer uma comparação entre vida e morte. Quando ele coloca logo no início, viver deve ser um prazer maior do que beber, observe que beber aqui traz a ideia de morte.
ele quer chamar a atenção da população, mas com um certo impacto, para que a população pare e pense, opa, isso aqui, essa atitude que eu estou fazendo é uma atitude incorreta. Ela vai gerar consequências ruins para a minha vida. Então, os textos de campanha comunitária, eles têm como característica principal a objetividade. A objetividade para transmitir uma informação que seja de interesse coletivo. Ou seja, acidentes no trânsito são assuntos, são informações importantes para o interesse coletivo, porque eu não dirijo no trânsito sozinho. Os familiares de vocês não dirigem, não estão no trânsito sozinhos, porque é uma coletividade. Então é o pensar em si, mas também pensar no outro. Então os textos de campanha comunitária, eles geralmente vão ter essa finalidade de ser objetivo, bastante direto. Eles podem associar também, assim como os outros textos de publicidade, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Só que atente-se para o seguinte: muitas vezes nos textos de campanha comunitária, a linguagem não verbal terá uma importância muito maior do que propriamente a linguagem verbal. Ou seja, a imagem ela tem um poder maior do que a linguagem não verbal, do que a linguagem verbal. É como aquela famosa frase, professor: uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Por quê? Essas imagens aqui, elas causam nas pessoas, no público, um choque muito maior do que propriamente as palavras. Então, por isso que eles apelam, os anunciantes desse tipo de texto, apelam muito mais para a linguagem não verbal. Portanto, veja o seguinte, uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é que para o anunciante, Detran, um órgão responsável pela organização do trânsito, por toda essa relação que existe dentro do trânsito, é um órgão público fiscalizador, orientador do trânsito. Então, eu quero chamar a atenção disso aqui para vocês, do anunciante, porque vocês vão observar o seguinte: nos textos de campanha comunitária, na maioria das vezes, vocês terão como anunciante órgãos públicos, instituições públicas como o Detran, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, ou seja, governo federal, governo municipal. Vocês vão ter órgãos públicos geralmente usando desse tipo de texto, desse gênero textual, para alertar a população, porque os órgãos públicos têm a responsabilidade, devem ter a responsabilidade de cuidar da população, é uma premissa deles. Então eles usam desses textos para alertar a população sobre um problema que é coletivo. Então eu trouxe aqui para resumir para vocês algumas características que vão nos ajudar na hora da interpretação desses textos. Textos curtos, como eu já falei para vocês, a mensagem deve ser passada de modo rápido, de maneira rápida, certo? Linguagem mista, porque usa linguagem verbal e não verbal, sendo que o destaque maior é para a linguagem não verbal, ou seja, para as imagens, nesse caso. Anunciantes, geralmente instituições públicas, como eu falei para vocês, Ministério da Saúde, Governo Federal, Governo Municipal, Prefeituras. Então, geralmente esses anunciantes, aqueles que promovem esses textos, são ligados às instituições públicas. O público-alvo é a comunidade, ou seja, a sociedade de um modo geral. Às vezes tem um problema que é bem específico daquela cidade, então a gente produz um anúncio focado para aquele problema. Então é sempre um público mais específico, ou até mesmo de um modo geral, mas a comunidade é o público-alvo, beleza? É uma estrutura, esses textos têm estruturas simples, vocês percebem. Que estrutura é essa? Uma linguagem bem curta, a linguagem verbal bem curta, certo? E muito mais apelo para as imagens. Portanto, pode haver linguagem não verbal, linguagem verbal e aqui os anunciantes, certo? Ok? Então, uma estrutura bastante simples. Um outro ponto que vocês devem ter na hora da interpretação textual é o foco na intencionalidade. O que é isso, professor? Intencionalidade? Intencionalidade é a própria intenção do autor. É aquilo que o texto quer
chamar atenção. Para qual problema comunitário esse texto está tentando chamar atenção? No caso desses dois textos aqui, a intencionalidade foi chamar atenção para os problemas ligados ao trânsito. Ou seja, a imprudência, a pressa, a velocidade, o excesso de velocidade. E aqui nesse segundo texto, a mistura entre bebida e direção. São dois problemas que são bem específicos do trânsito. Então vocês devem focar qual é a intencionalidade desses textos. Bom, galerinha, a ideia que eu tentei transmitir foi essa. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus.